Oi, gente! Continuando o nosso estudo de orações subordinadas adjetivas. Essa é a segunda parte. Já vimos o texto do professor Enio, já analisamos semanticamente, ou tentamos analisá-lo semanticamente. Fizemos uma substituição aí usando adjetivos. E eu encerrei a última aula com vocês falando de orações adjetivas que se classificam em restritivas e explicativas. E nós vimos que, aliás, eu disse a vocês que não basta saber ou decorar a questão de uso ou não da vírgula, que esse estudo é muito mais do que isso. Por quê? Porque se você tem o objetivo na produção textual, na redação do Enem, do PAS, no vestibular, se você tem o objetivo de limitar, de restringir o elemento anterior que antecede o pronome relativo, você realmente não usa vírgulas. Mas quando você tem o objetivo de explicar, o que é muito comum, nas justificativas, principalmente em textos argumentativos, você usa as vírgulas. Bem, gente, significa que nós precisamos de atenção ao nosso propósito de produção escrita. Vejam só, nesse caso, o trabalhador que usa protetores oculares vê seus filhos crescerem. Eu coloquei aqui de duas maneiras. Eu coloquei a oração adjetiva restritiva e a explicativa. Mas vamos perceber que existe uma mudança semântica em relação ao uso ou não da vírgula. O trabalhador que usa protetor ocular vê seus filhos crescerem. Quando eu não coloco vírgula, o meu objetivo, claro, é de que eu vou limitar o fato de ver ou a possibilidade de ver filhos crescerem àquele trabalhador que usa protetor ocular, ou seja, somente o trabalhador que usa protetor ocular vê seus filhos crescerem. Eu estou limitando a possibilidade de ver filho crescendo aí só para o trabalhador que usa protetor ocular. No segundo caso, as vírgulas trazem a ideia explicativa generalizadora. Vejam só, o trabalhador que usa protetor ocular vê seus filhos crescerem. Bem, todo trabalhador usa e por isso vê os filhos crescerem. Então, a ideia da oração explicativa é generalizadora. Estou dizendo que todo trabalhador usa protetor ocular e, por isso, vê seus filhos crescerem. Vejam só, o pronome relativo que, empregado aqui, poderia ser substituído perfeitamente por o qual. Por quê, professora? Porque ele está substituindo o que vem antes? O substantivo trabalhador. Por que é um adjetivo? Porque está caracterizando este substantivo trabalhador. Não é isso? Vejam só, nós sabemos que o pronome relativo substitui nome, por isso ele evita a repetição do nome, ele introduz a oração adjetiva e ele liga o nome à sua caracterização, especificação, explicação. Mas, como eu posso empregar corretamente o pronome relativo? Vamos pensar? Primeira coisa, você para usar o pronome relativo que, ou o pronome relativo o qual, a qual, você precisa considerar o substantivo que vem antes dele. Bem, o substantivo é plural ou singular? Vai ser o qual ou os quais? Se fosse os trabalhadores, seria os quais. O substantivo é feminino ou masculino? Para ser o qual ou a qual?
Vejam essa importância de observar o substantivo que vem antes. Mas também é importante observar o verbo ou o nome que vem depois dele. Exige preposição? Não exige preposição? Veja o que eu coloquei aqui. Preciso de uma mente, a mente é sonhadora. 2 períodos simples em que a palavra mente se repete. Então, preciso de uma mente, a mente é sonhadora. O substantivo que se repete é a palavra mente. É um substantivo feminino e singular, o que me leva a usar o pronome relativo a qual, ou o pronome relativo que. Então, por que, professora, você colocou da qual? Porque nós consideramos também o que vem depois do pronome relativo. E o verbo preciso, ele é verbo transitivo indireto, regido pela preposição de. Quem precisa, precisa de. Então, nós temos a mente a qual juntou-se com preciso da mente. Então, virou da qual. É o de mais a qual. Viram como é importante considerar? O que vem antes? É singular? É feminino? A qual? O que vem depois? É um verbo transitivo indireto que exige preposição. Então, vou usar a preposição dele. Bem, a maioria das pessoas tem muita dificuldade com o uso do pronome relativo cujo. E nós, como nós vamos empregar esse pronome corretamente? Primeiro, o pronome relativo que? O pronome relativo o qual, os quais, a qual, as quais. São pronomes relativos que se referem ao que vem antes deles. O pronome cujo é esse pronome relativo que se refere ao que vem após ele. Mas eu coloquei aqui algumas questões muito importantes para o uso correto do pronome relativo cujo. Primeiro, não há artigo entre cujo e o substantivo. Essa gente que fala assim, o aluno cujo o pai. Não, tá errado. Não existe cujo o, cuja a, não. Verifique o substantivo após o cujo. Presta atenção, o substantivo ele é singular ou plural? Ele é masculino ou feminino para você concordar? Verifique o verbo também que vem depois dele. Tem preposição? Não tem preposição? E agora o mais importante. Pronome relativo cujo só é utilizado quando se indica posse, ou seja, se algo pertence a alguém. Se não tiver a ideia de pertencimento, não tem como usar o cujo. Veja o exemplo. Os pensamentos da mente são alegres, a mente está livre do medo. Gente, os pensamentos pertencem à mente. Olha a ideia de pertencimento, de posse. Então, embaixo eu coloquei assim, a mente cujos pensamentos são alegres, está livre do medo. Eu considerei o que vem depois de cujos. O que vem depois? Pensamentos. Então, cujos está no plural, está no masculino aí, por quê? Porque concordou com pensamentos. Pensamentos da mente. Então, eu concordo que o cujo considera o que vem depois dele, que pertence ao que vem antes dele. Ok, gente? Pois é, turma. Um grande beijo para vocês. A gente encerra nosso estudo de orações adjetivas e continuamos com os exercícios e as videoconferências. Olha, fiquem com Deus, fiquem em casa e cuidem-se. Beijo, gente!